Amados, vamos abrir a Escritura na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4. Vamos ler aqui os versículos do 1 até o 7. O texto bíblico diz assim, queridos: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém. Meus queridos, não sei, não poderia falar por vocês, né? Eu só posso falar por mim. Cada um é que sabe acerca de si, do seu coração. Cada um sabe acerca dos seus verdadeiros ou seus maiores interesses, né? Mas eu tenho observado já há algum tempo, não somente em relação aqui à nossa congregação, mas as pessoas de uma maneira em geral, quanto ao interesse ou desinteresse das pessoas. Ontem mesmo eu estava conversando com duas pessoas, ontem à tarde, e no primeiro momento eu percebia que aquelas pessoas com quem eu conversava, elas demonstravam interesse pelo Evangelho. Perfeito? Eu sentia que elas tinham interesse, que elas falavam da possibilidade que elas estavam vivendo de eventualmente até se tornarem evangélicas, não é? Aí só que elas tinham alguns questionamentos sobre o ser evangélico, o que implicava ser evangélico, e elas diziam que talvez o impedimento maior fosse exatamente o tanto de imposições que a igreja evangélica impõe sobre o outro para que ela seja evangélica, não é? Elas achavam difícil seguir aquela cartilha dos crentes e tal. Aí eu comecei então a tentar lançar luz no entendimento dessas pessoas, para que elas compreendessem que uma coisa é o Evangelho, uma coisa é Jesus Cristo, outra coisa é a igreja de Jesus Cristo, e uma outra coisa são as igrejas dos homens. Vocês sabem que os homens têm suas igrejas, né? Sim ou não? O senhor vai lá, faz um curso de teologia, às vezes, né? Na maioria das vezes sim, muitos não fazem, mas aí vão para uma igreja e na primeira oportunidade ele briga com o pastor da igreja e sai levando a terça parte consigo e monta a sua própria igreja. Isso acontece não raras vezes, não é? E aí ali ele instaura a sua igreja do seu modo. Do seu modo. Ou seja, quando ela sai de uma dada igreja para uma outra e abre uma outra igreja, ela sai com todos os argumentos de que aquela igreja em que ele estava não era tão adequada, mas agora ele tem a igreja adequada, e a sua igreja, portanto, com seus modelos, seus regimes, suas doutrinas, seus usos e costumes, se torna ali agora a sua igreja, mesmo que o Evangelho de Jesus Cristo não tenha relação direta com essas coisas. Então eu dizia que o cristianismo, enquanto organização, ou enquanto as muitas denominações, que são as muitas organizações, elas nem sempre refletem o Evangelho.
muito do que se é exigido é ali, na verdade, o conceito do líder, do dono daquele CNPJ, do dono daquele nome. E agora as pessoas são ensinadas a partir da orientação daquilo que aquela pessoa acha que deve ser para que ela seja salva ou para alguma coisa desse tipo. E vocês sabem, né? São inúmeros os modelos, são inúmeros os disparates entre esses grupos todos, de maneira que se alguém levar a sério o que está acontecendo, a pessoa fica louca. Porque a pergunta é: ora, vocês todos são crentes, vocês todos têm a mesma Bíblia, diz que tem o mesmo Jesus, tem o mesmo Espírito Santo, mas não se vê essa unidade, não tem, é tudo muito diferente. Tá, mas o fato é que quando eu comecei a lançar luz e tentei começar a demonstrar com alguns exemplos para que a pessoa entendesse, a gente vê a pessoa mudando o assunto. Quem está entendendo? Vai mudando o assunto. Talvez não é nem maldade do coração, não. Pode ser desinteresse natural. A pessoa não está interessada em compreender as coisas que são importantes. Não. Ora, quando o problema, a questão é as redes sociais, as pessoas têm interesse, sim ou não? Passa horas e horas e não vê a hora passar. Quando o assunto é academia, a pessoa tem interesse, sim ou não? Quando é política, então aí misericórdia, tem muito interesse. Agora, quando é a sua alma, não, isso aí as pessoas não querem compreender profundamente o Evangelho de uma maneira prática em relação a si. Elas não têm paciência, elas não têm tempo, não é? E talvez também esse desinteresse seja também, ou o mudar o assunto, é muito também próprio nosso, né? As pessoas não conseguem ficar num assunto, não conseguem aprofundar um assunto, não conseguem levantar questões importantes e buscar respostas, e buscar fundamentos. Então, se você gravar uma roda de conversa entre pessoas, 5 minutos, eles falam de 50 assuntos diferentes, sai de um para outro com muita facilidade. Bem, então, e eu comecei a pensar, portanto, sobre isso, pensando, puxa, até que ponto esse desinteresse ou essa falta de profundidade nos alcança de alguma maneira, nós do DEVAP. Todo o nosso esforço é, em primeiro lugar, a compreensão. Se você não compreender, você dificilmente poderá ter uma vida cristã sadia, porque falta compreensão. Por que é deste modo? Por que não é daquele modo? Afinal, por que eu sou cristão? Se todos os homens e mulheres do Brasil inteiro deixassem de ser cristãos, virassem todos ateus, você continuaria a crer em Jesus, em crer no Evangelho, em crer em Deus? Afinal, como é que eu compreendo a minha relação com Deus? Por que eu devo fazer isso ou não devo fazer aquilo outro? Ou por que fazer isso não tem relevância nenhuma para a minha vida espiritual? Nós precisamos levantar alguns questionamentos. E o fato é que a Bíblia, ela não nos deixa sem direção. A Escritura, toda ela, desde os textos mais rudimentares, Antigo Testamento, até dos mais complexos e simbólicos, que é o Apocalipse, mas toda ela vai nos dar a direção de um alvo que nós precisamos perseguir. E a despeito das diferenças, né, entre os muitos segmentos, o fato é que nós temos que olhar para aquilo que é essencial, que está à nossa frente, que está proposto para todos nós. Imaginem vocês que Jesus, quando começou o seu ministério na terra, a Bíblia diz que tão logo João Batista fora preso, Jesus saiu pelo deserto da Judéia, ou ali pela Galileia, desculpe-me, pregando e dizendo, está lá em Marcos capítulo 1, versículo 15,
Então imagina só, Jesus, ele vai começar o seu ministério. Você não tem interesse em saber o que ele vai falar? Ou não? Quem está pregando é Jesus. E ele vai começar o ministério. Eu quero estar sentado na primeira cadeira do auditório e ficar atento ao que ele vai dizer, porque ele deve começar com algo muito importante. Ele não vai perder tempo com qualquer tipo de curiosidade bíblica, não é? Um pregador essa semana postou um vídeo cheio de like, aí eu fui ler os comentários, aí professor, mestre, muita sabedoria, muita unção, muito coraçãozinho, palminha, tudo direitinho. Tá, vamos ouvir o vídeo. Aí o pastor dizia, com muita eloquência, né? Você sabia que os filhos de Israel não deram somente 7 voltas em torno de Jericó? Vocês sabiam disso? Era o vídeo, né? Vamos à Bíblia. Olha, é assim, vamos à Bíblia. Rapaz, é fantástico. É fantástico. Aí abriu lá no livro de Josué, e ele lendo com ênfase que o povo de Israel deveria em 6 dias, a cada um dos 6 dias, dar olha a ênfase, uma volta em torno da cidade. Logo ao cabo de 6 dias, teriam eles rodeado quantas vezes? 6 vezes. Mas ao 7º dia, deveriam eles dar quantas voltas? 7 voltas. Logo, 7 mais 6 são quanto? 13. Está vendo? Está provado. A escritura não são 7, são 13. Está certo, né? Está tudo certo. Eu quero saber agora o que vai acontecer. Daqui para frente, o que vai acontecer? Vocês entendem onde está a preocupação? E esse pastor é pastor famoso, é pregador de conferências, né? Tá, eu pensando sobre isso, eu pensei, não, vamos dar vamos dar aqui vamos pensar diferente. É porque ele sabe que essas coisas chamam os espectadores, né? Chamam like, chamam, né? Então ele pode fazer isso apenas para provocar o povo, a internet ali, e promover o canalzinho dele, né? Pode ser, né? Pode ser. Até porque se você lançar alguma coisa séria, dificilmente você pega mais do que 180 ali visualização, é muito pouco, quase nada, não dá. E são os nossos irmãos que estão vendo os videozinhos nossos. Os outros, quando começa, não faz assim, não quero, não tem tempo para isso. Mas entra Jesus em cena para pregar o Evangelho. E eu vou dizer uma coisa para vocês, olha, nós damos crédito a muitos pregadores, até mesmo para os apóstolos, dá tudo certo, mas dê uma atençãozinha à pregação de Jesus, viu? Ele também pregou, Jesus pregou, ensinou. E ele começa, portanto, o seu ministério. As primeiras palavras diz que ele saía dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então foram essas as primeiras palavras públicas de Jesus quanto ao seu ministério terrestre. E eu quero me deter aqui nessa primeira proposição, quando ele diz: olha pessoal, eu quero anunciar em primeira mão para vocês que o tempo está cumprido. Ou seja, havia uma expectação anterior a esse momento de um tempo que haveria de vir. Ou seja, imagine você que antes de Cristo, para trás,
de João Batista até Abel, né? Se for voltando, toda a história do povo de Israel, passando depois por Abraão, ou por Jacó, Isaac, Abraão, e você vai voltando, Noé, todos eles viviam numa expectativa de um tempo que haveria de chegar, um tempo que seria o cumprimento de uma promessa. Então, dentro dessa perspectiva, o fato é que deviam todos eles, antes de Cristo, estar olhando para frente, aguardando com expectativa, com esperança, com perseverança, a chegada de um novo tempo. A chegada de um novo tempo. Ora, mas que tempo é esse, afinal, que eles deveriam aguardar? Infelizmente, as pessoas sempre aguardam por um tempo e eles querem algo que aconteça diante dos seus olhos. Mas imagine só vocês que, tendo Jesus anunciado que o tempo era chegado, ele continua dizendo que essa chegada desse tempo, ou que quando o tempo se cumpre, o que acontece? Chega o reino de Deus. Mas aí é de se perguntar, ora, então, se o reino de Deus está próximo, isso significaria dizer que não havia reino de Deus? Então, antes de Jesus vir ao mundo, o que havia? Não havia o povo de Israel? Sim ou não? Não havia a lei, os profetas, o templo? E a Bíblia, salvo engano, diz que o povo de Israel era um reino, era o reino de Deus. Pelo menos é o que está lá claramente escrito no livro de Êxodo, capítulo 19, que eles eram ali um reino de sacerdotes. É verdade que o sacerdócio depois passou para a tribo de Levi, mas a nação de Israel estava ali na terra representando esse reino, primeiro para viver o reino de Deus e divulgar esse reino a outras nações. Agora vem Jesus e diz, não, o reino está chegando agora. Mas e o reino de Deus? O fato é o seguinte, queridos, reino de Deus, essa expressão reino de Deus, é uma expressão geral que implica os domínios de Deus, de uma maneira geral. Logo, em todo o universo deve haver o reino de Deus, porque ele domina sobre todas as coisas, sim ou não? Agora, Deus chama eventualmente algum grupo, no caso do povo de Israel, do Antigo Testamento, para fazerem deles ali um grupo de representantes desse reino. É um povo que é separado, que é chamado e que deve agora viver debaixo da autoridade do rei e viver a vontade do rei, realizar e satisfazer a vontade do rei. Então, tanto é que o povo de Israel era uma nação teocrática, em que Deus era o rei, o poder que comandava tudo deveria ser ali o de Deus. Então o reino de Deus está lá no povo de Israel. Mas agora vem Jesus e diz, não, o reino está próximo. E é daí que nós vamos encontrar uma expressão que se encontra tão somente no Evangelho de Mateus, é que todas as vezes que Mateus vai se referir a esse reino de Deus que está chegando, ele vai usar um outro termo parecido com o reino de Deus, mas não é exatamente, traz uma nuance significativa que dá um tom diferente no sentido da expressão. Mateus vai chamar o reino de Deus de o reino dos céus. Ou seja, o reino de Deus sempre houve. Agora, esse reino de Deus, neste momento em que o tempo se cumpre, em que Cristo vem ao mundo, vai se instaurar agora um reino dos céus, ou um reino de natureza celestial. Ou seja, o reino de Deus, que até então, presta atenção, era um reino percebido, era um reino que você percebia por meio de representações de coisas. Você queria entender, ver o reino de Deus, entrar em contato, você tinha que lidar com
as tábuas da lei, você tinha que lidar com um templo construído em Jerusalém, você tinha que lidar com os sacerdotes. Imagine só, o camarada na casa dele, estava lá e vinha na sua consciência: poxa, eu pequei, eu preciso resolver os meus problemas, os pecados. O que ele tinha que fazer? Pegar uma ovelhinha, um cordeirinho, levar lá no templo em Jerusalém, onde havia ali um sacerdote que haveria de proceder com o rito, derramamento de sangue, etc., toda aquela liturgia, aquele rito, e aí a pessoa agora voltava para sua casa. A pessoa, quando queria lidar com o reino de Deus, ele lidava, portanto, com coisas, sacerdotes, sumos sacerdotes, dias da semana, dias sagrados, o sábado sagrado, a Páscoa sagrada, né? Eu não sei se eu me fiz entender na nossa cantata, aqui no finalzinho até cheguei a dizer que nós aproveitamos a data de Páscoa, que a cristandade, né, está voltada aí para as questões. Então nós aproveitamos para fazer um louvor de adoração a Deus, para falar da morte e ressurreição de Jesus. Mas por que aproveitamos? Ora, porque nós não praticamos a Páscoa. Porque a Páscoa foi uma festa, né, dos judeus, e que ela se cumpriu em Jesus. Paulo vai dizer claramente: porque Jesus, o nosso cordeiro pascal, foi imolado. Então, qual é a nossa Páscoa? É Jesus. E esse cordeiro imolado para nós é que dia? É todo dia, é no nosso coração. A morte de Jesus é que fala, ou melhor, a Páscoa fala dessa morte de Jesus. Mas no tempo do Antigo Testamento, não. As pessoas tinham a Páscoa enquanto um dia do ano, que tinha que fazer todo aquele procedimento, todo aquele ritual, cumprir aquelas prescrições que estavam na lei. Então, toda a relação que aqueles homens tinham até então para com Deus, para com o reino de Deus, era uma relação de coisas. Agora, olhem para mim, vamos falar a verdade, seja honesto. É bom, não é? Quando envolve o divino, o sagrado, ter coisas é bom, não é? Fala a verdade, vamos ser honestos. Vamos dar exemplos práticos para ver o que é bom. Imagina só, você chega num lugar, e aí vem entrando pelo corredor, 4 homens vestidos de branco, igreja evangélica mesmo, carregando nos ombros a arca da aliança entrando. É bom ou não é bom? Fala a verdade. Quem fala que não fala a partir de um conceito teológico. Quer ver? Olha para cá, todo mundo, olha para esse corredor aí. Qual é a graça disso aí? Vocês chegam, ficam comendo pão de queijo, tomando café, batendo papo. Josué furioso, porque deu a hora de entrar e ninguém entrou. Ele vai, quando a Vera estava aqui, a Vera tocava o pife, né? Que era... A Vera vai voltar, viu, pessoal? Tá boa, tá bem, já fui lá umas 2 vezes. Na primeira vez fizemos uma festa espiritual, na segunda uma festa popular, festa mais... Foi muito bom. As irmãs da Vera são uma benção. Vocês conhecem as irmãs da Vera? Uma fala mais alto que a outra. Todo mundo fala ao mesmo tempo. Eu pensei que lá em casa, se ouvia a gente, que falava muito alto. Não, na casa da Vera é engraçado que todo mundo fala ao mesmo tempo, rindo e contando caso, piada e tal, e ninguém entende nada. E você tem que disputar um lugar para poder falar, senão você não fala não, né? Michele, minha filha, estava lá comigo aí, caladinha. Ela não fala nada não? Vocês não deixam eu falar, ué? Bem, mas aí você chega aqui, come pão de queijo, toma café, aí entra, aí olha, não tem nada, não...
ninguém fala de anjo, ninguém fica ali fingindo alguma coisa, tal. Não tem nada, é seco. Não tem uma graxa, não tem uma coisa. Melhorzinho aqui é o louvor, porque tem uma bateria, tal, guitarra, tem uma guitarra boa, bonita, não é? Vai dar tirou isso aqui, acabou. Aí vem o pastor falando essas coisas, esses assuntos cansativo, longo, né? Não chega nunca no ponto. Agora você chega num lugar, presta atenção, vai entrando aquelas pessoas, os 4 homens carregando uma arca, com aqueles ares de santidade, de poder, e alguém diz: a presença de Deus está entrando neste lugar. Aí você já fecha o olho já. É bom. Você vai num lugar, acende um incenso, acende uma vela, já dá um ar de espiritualidade. Algum espírito está baixando, está chegando. Nós seres humanos gostamos de coisas. Um pastor que veste uma túnica, toca um chofar, o dia tal é dia sagrado, você já acorda diferente. Não, quando o dia é sagrado você já acorda, você tem que reverenciar aquele dia, tem que prestar reverência. Tira tudo isso, fica só o quê? Só fica seu espírito humano. Aí não dá, aí por isso que essa igreja não anda. Não tem graça, o povo vem, mas não fica, porque não tem atrativo. Porque agora estão dizendo que tudo acontece dentro de você. Até o diabo agora diz que pastor, você não tem diabo não? Não vejo o diabo. Falei, o que mais tem. O que mais tem é Satanás nas consciências, desviando consciências, manipulando consciências, corações, sentimentos. Mas eles não querem, eles querem o Satanás do tridente, do garfo, de rabo, pé de cabra, entendeu? Enxofre, tudo que traz essa questão assim, você gosta. Eles querem entrar num céu que tem uma abóbada grande, cor de safira, e um trono e um rio saindo. Qual é o sentido? Sair um rio de dentro de um trono. Ah, pastor, você não sabe o que é isso. Andar em ruas de ouro, tudo isso enche os olhos. Mas se disser, olha, o céu e o inferno estão dentro de você, aí não tem graça, não dá para seguir adiante, não dá para ser um servo de Deus. O fato é que quando Jesus diz que o tempo está cumprido e o reino se aproxima, esse reino agora é o reino dos céus. Reino dos céus quer dizer, é o tempo em que nós vamos transitar para uma outra época, uma outra dispensação, na qual você vai ter que lidar com a sua alma. Você vai ter que lidar com o seu espírito humano, vai ter que lidar com o seu coração, você vai ter que lidar com a sua consciência. Tudo vai acontecer dentro de você. Você é o alvo da ação do reino de Deus. E Jesus falou isso com todas as palavras. Certa vez Jesus aproximou-se de um poço. Lá estava uma mulher, a Bíblia só a chama de a mulher samaritana. E vocês sabem da história, né? Pede água e não tem balde, não tem isso, não tem aquilo, toda aquela conversa. Mas quando ela percebeu que aquele com quem ela conversava era alguém diferente, ela diz assim: olha, eu vejo que tu és profeta. Então, quando ela percebeu, estou diante de um profeta, o que ela pensou? Eu vou tirar minhas dúvidas teológicas.
Vou resolver meus questionamentos, afinal o profeta está aqui. E ela trouxe uma pergunta sensacional, que muitos não entenderam a resposta, outros entenderam, mas também não faz a mínima diferença. A pergunta que ela fez foi: olha, nós aqui temos um problema denominacional, como crente católico, essa é a ideia, ou arminianos e calvinistas, essa é a ideia, porque nós, diz ela para Jesus, os samaritanos, nós adoramos a Deus no monte chamado Gerizim, fizemos lá no monte um templo, e os judeus dizem que é lá em Jerusalém o lugar que se deve prestar adoração. Lá eles têm um templo, né, construído lá sobre o monte Moriá, mas tem essa disputa, e eu quero adorar, eu quero prestar adoração verdadeira, sincera, eu quero servir verdadeiramente a Deus, mas eu não sei onde eu devo adorar. Evidentemente que a resposta correta qual é? Em Jerusalém. Basta você pegar a Bíblia hebraica. Tivesse um crente lá, e essa pergunta fosse feita para o crente, ele ia buscar a base bíblica. Pega a Bíblia, Deuteronômio, salvo engano, capítulo 12, está claro: este é o lugar, diz Deus, que eu escolhi para fazer habitar o meu nome. Em Jerusalém é o lugar onde será construída a minha casa. Capítulo 12, Deuteronômio. Está aí a resposta. Onde na Torá diz que é no Monte Gerizim? Não diz. Como surgiu o templo lá de Gerizim? Lá em Gerizim, como surgiu? Briga, contenda. Quem é mais santo? Vocês? Porque os samaritanos foram expulsos da comunidade judaica, porque eles se envolveram com casamentos mistos. Uma hebreia se casou com um cananeu. Não pode. Então ficou impuro. O menino que nasceu é meio cananeu, meio hebreu, né? Então esse problema, então vocês são impuros, vão para lá. Aí, então tá bom, então agora Deus mudou o lugar da adoração, agora é em Gerizim. Aí começa a pregar a primeira geração, a segunda geração, na terceira geração ninguém sabe mais de Jerusalém, todo mundo agora é doutrinado, é em Gerizim, é o lugar, Deus falou, Deus apareceu, nosso profeta, e quando alguém lê lá, e o povo lá, não, Deus abandonou aquele povo. Aí tem todo um contexto, tem toda uma teologia para poder justificar, fundamentar. Onde devemos adorar? A resposta certa é no monte, em Jerusalém. É a resposta certa teológica. O problema é que o tempo está o quê? Cumprido. O tempo, nós vamos ver daqui a pouco, é o tempo da infância da humanidade. Infância essa, que é caracterizado, a característica do tempo da infância é caracterizado pela pedagogia divina, é caracterizado pelos símbolos, é a verdade que se põe diante dos olhos por meio de símbolos, de figuras, de metáforas, de coisas. Esse tempo acabou. Se cumpriu o momento de se instaurar um novo relacionamento com Deus. Agora é a chegada do reino dos céus. Tudo outrora, agora é colocado ou é percebido dentro do homem. Aí Jesus olha para a samaritana, diz: olha, não é nem no Monte Gerizim e nem no Monte Moriá, não é nem em Jerusalém nem em Samaria. Mas se não é em Jerusalém, se não é em Samaria, é aonde então? Aí Jesus fala: olha, presta atenção,
O Pai, Ele busca verdadeiros adoradores. Agora entenda, se Ele diz que não é em Jerusalém e não é em Samaria, e agora o Pai está procurando verdadeiros adoradores, vai se concluir que quem está em Jerusalém ou em Samaria são falsos adoradores? Se o Pai busca verdadeiros, os que estão lá são falsos? Cuidado, porque esse verdadeiro aqui não está num sentido, né, da verdade em detrimento à mentira. Não é isso. Quando diz o Pai busca os verdadeiros adoradores, Ele quer dizer aqueles que o adoram em verdade. Quer dizer que adoram com os mecanismos verdadeiros. Os outros lá do templo, tanto de Samaria quanto de Jerusalém, eles não tinham realidade espiritual. Eles apenas tinham uma representação espiritual. Quem está entendendo, pessoal? Olha para mim, me ajuda aí. Vamos ser práticos aqui. Eles tinham lá um dia sagrado. Sim, o sábado. O sábado é um dia sagrado. Então, todo sábado eles tinham que, no pôr do sol da sexta-feira, descansar. Nada podiam fazer. Então, o sábado inteiro, cantando, orando, andando devagarzinho, tratando bem a esposa, tratando bem o marido, falando baixinho com os meninos, com os filhos. É o dia do Senhor. É legal. Eu já fui adventista, é uma bacana. Quando dá o pôr do sol sexta-feira, parece que muda assim, ó. Muda. Todo mundo vendo o mesmo dia. Só o adventista vê um dia diferente. É porque ele está vendo, são os olhos dele, não é o dia. Estão entendendo? Mas é um dia da semana. É um dia da semana. Aí vem Jesus e fala: olha, vocês aí guardam o sábado? Ah, lógico, guardamos o sábado. Mas vocês estão cansados. O sábado traz descanso. No sétimo dia oferece descanso. Mas vocês têm encontrado descanso em suas almas na guarda do sábado? Não, quando muito dá um descanso do corpo. É proibido trabalhar, você vai descansar 24 horas aí. Sim ou não? Então aquele sábado do sétimo dia, ele não tinha o poder de trazer o verdadeiro descanso para a alma humana. Você pode guardar todos os sábados e ter uma alma atribulada, uma alma angustiada, uma alma que não se satisfaz, que não se preenche, que não se plenifica. Aí Jesus fala: olha, mas é porque esse sábado não é que ele é mentira, é que ele é simbólico, ele é só um símbolo, é só uma pedagogia, é uma parábola para vocês entenderem que quando o tempo se cumprir, aí agora você vai encontrar descanso dentro da sua alma. A realidade espiritual do sábado agora está dentro do homem. É aí onde você vai encontrar a paz interior, o sossego interior, o descanso interior, porque Cristo é o nosso descanso. Então, quando fala verdadeiros adoradores, a verdadeira adoração, está dizendo que agora nós não vamos mais adorar mediante um dia da semana, não vamos mais adorar mediante um sacrifício que se oferece, um bolo que se oferece, com as vestes sacerdotais, com o templo físico. Não, agora nós estamos transitando para o reino dos céus, em que todas as realidades espirituais que estavam sinalizadas pelas coisas encontram-se dentro do homem. Então Jesus disse para a mulher: vem a hora, e já chegou ao tempo cumprido. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito
e em verdade. Em espírito, porque é o lugar dentro de você. E em verdade, porque você agora não precisa mais das coisas externas para adorá-lo. Você não precisa mais de um chofar tocando, de um dia da semana, de um sacrifício. Você agora encontra todas as realidades espirituais dentro do homem. Mas como eu dizia agora há pouco, isso é uma concepção um pouco difícil de ser alcançada. Por qual motivo? Porque a grande característica do tempo passado, e a Bíblia vai nos ensinar isso em Gálatas, só o texto que nós lemos no início, todo esse período antes de Cristo era chamado o período da menoridade. Ou seja, o ensinamento é que a humanidade, ela era criança. Então, desde os primeiros homens na humanidade, era uma humanidade infante, uma humanidade que estava crescendo, e ela precisava, porque ela era criança, desses ensinamentos pedagógicos. Precisava aprender sobre Deus com o Lego, com fábulas. É mais ou menos quando você vai falar para uma criança, você quer ensinar para uma criança de 5 anos alguns princípios, aí você conta a história dos 3 porquinhos. É uma excelente maneira de você ensinar a uma criança coisas boas. No caso dos 3 porquinhos, ensinar a prudência, ensinar o mal. O lobo mau, quem é o lobo mau? Quem sabe? É o diabo. Quer devorar você, quer matar você. Entenderam? Aí a figurinha do lobo mau. O lobo é o quê? Mau. E os porquinhos precisam o quê? Defender sua integridade física, se proteger. E para tanto vão ter que construir uma casa. Mas aí cada porquinho vai construir uma casa com fundamentos ou com material diferente, não é isso? Aí tem alguém que pensa, não, a palha é rapidinho, a gente faz aqui, vai dar certo, é mais barato. Mas aí vem o lobo, vocês sabem a história. Inclusive essa história está contada por Jesus, lá em Mateus 7, viu? A dos 3 porquinhos. Só que lá, ao invés do lobo soprar a casa, são os ventos, a chuva, os rios. É o que construiu sobre a areia, o que construiu sobre... O princípio é o mesmo, não muda nada. Tudo é pedagogia. Lá é uma parábola, que é uma fábula. Mas para ensinar princípios. Então, o povo de Israel tinha que aprender as coisas assim, deste modo. Com essas parábolas, essas fábulas. Agora, quando a humanidade cresce, porque o tempo foi cumprido, porque chegou o tempo que estava profetizado, pressupõe-se que essa humanidade agora é o quê? Madura. Pressupõe-se. E eu vou contar aqui, trazer um dado para vocês muito interessante. A prova de que os tempos de fato mudaram em Cristo em diante é a própria história do mundo ocidental. Toda a história muda. Nenhuma nação do mundo, a partir de Jesus, nunca mais será fundada na base de um mito. Nunca mais. Porque todas as nações até então, elas se fundavam na base de mitos. Procura depois a origem do Egito, a origem de Babilônia, a origem de Roma. Vai procurar a origem da Grécia, vai procurando. E vocês vão ver que existe toda uma história mítica por detrás que justifica a fundação daquela nação. A partir de Cristo, os mitos enfraquecem. Eles continuam a existir na história. Ainda são importantes enquanto estudo da história. Mas agora os homens, eles não mais pensam deste modo. Agora a humanidade em Jesus é chamada a olhar o mundo, contemplar o mundo como ele deve ser contemplado. Sem a pedagogia dos mitos, agora olhando tudo em realidade. Então pressupõe-se que agora o homem de Cristo para cá já é maduro.
Coloca o texto rapidinho, por gentileza, de Gálatas capítulo 4 e veja como Paulo ensina acerca desse aspecto. E enquanto nós lemos aqui, para finalizar essa ministração, eu quero que você ouça agora daqui para frente a leitura desse texto de Gálatas capítulo 4, a partir do 1. E você, atenção, comece a considerar comigo uma coisa. Pessoal, olha para mim aqui, ó. Pra cá, ó. Eu estou aqui. Comece a considerar uma coisa. Se com Cristo inicia-se um novo tempo, e esse novo tempo é o tempo da maioridade, né? O tempo da maturidade, é o tempo em que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não mais mediante coisas. Se lá em Jesus esse tempo da maioridade começou, que dirá agora depois de 2000 anos, né? Para nós estarmos velhinhos, cheios de sabedoria, sim ou não? Será que nós amadurecemos? Será que nós somos homens e mulheres maduros, respondendo positivamente ao tempo em que nós vivemos? Paulo diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Bem, até aqui Paulo está apenas usando isto como exemplo. É como ele dissesse: olha para um herdeiro, uma criança que nasceu, seu pai é rico, tem uma herança para receber, e Paulo diz: olha, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele está na fase da menoridade, ele é menor. Embora ele seja senhor de tudo, porque ele é herdeiro da riqueza do pai, ele em nada difere de um escravo. Pega isso aqui. Mas ele é senhor de tudo, mas não tem poder. Ele não pode se apropriar da riqueza. Ele não pode administrar a riqueza. Ele não pode comprar nem a sua própria comida. Ele é senhor de tudo, mas ele é menor. Quem está entendendo? E o escravo dentro de casa? O escravo, isso aqui é uma comparação. E o escravo que trabalhava na casa? Ele podia ser maior de idade, não podia? Mas por ser escravo, também não tem poder, também não tem autoridade, também não pode fazer nada. Ele é um empregado. Entenderam? Aí o herdeiro, ele é herdeiro de tudo, ele é senhor de tudo, mas por ser menor, não é diferente de um escravo. Ele vive nas mesmas limitações em que vive um escravo. É o que está dizendo: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Essa expressão posto que é o mesmo que embora. Perfeito? Nunca se esqueça disso. Não é explicativo, é concessivo. Embora seja senhor de tudo, vive como se vive um escravo. Próximo versículo. Mas ele está sob tutores e curadores. Ele está sendo ali dirigido por um pedagogo, e isso até o tempo pré-determinado pelo Pai. Então ele é senhor de tudo, mas vive como escravo, e ele está sob tutores, curadores. O tutor é aquele que vai ficar ali para impor limites, para dirigir: vai por aqui, vai por ali, não pode, olha lá, né? O tutor é o que guia, que conduz, que orienta, pode seguir. Agora Paulo entra na verdade espiritual. Assim também nós, do mesmo jeito que acontece com o escravo, com o herdeiro, agora vamos pensar em nós. Assim também nós, quando éramos menores. Quando diz quando nós éramos menores, ele está dizendo, é porque nós já vivemos no tempo da maioridade. E aqui é a grande questão. Uma coisa é você afirmar: estamos na maioridade. Outra coisa é dizer: eu sou maior, eu amadureci.
O problema é que, embora vivamos no tempo da maioridade, nós ainda vivemos como escravos. Como escravos. Quantas pessoas você conhece que tem uma vida cristã dirigida por outros? Vocês conhecem alguém? Já ouviram falar que tem pessoas cuja vida cristã é conduzida por outras pessoas? Por pastores, bispos, apóstolos. Alguém que diga para você o que você tem que fazer e o que você não pode fazer? Já ouviram isso? Será que existe isso? Essa semana eu ouvi um pastor dizendo assim: olha, você não pode administrar o seu dízimo. Eu ouvi essa semana. Quem ouviu? Ninguém ouviu? Você não tem autoridade para administrar o teu dízimo, porque quem tem que administrar o teu dízimo é o sacerdote. Bem, essa fala está cheia de problemas, né? Cheia de vícios. Primeiro, que não há dízimo na maioridade. Segundo, que não há sacerdote nessa condição que ele colocou na maioridade. E se tem sacerdote na maioridade, todos nós somos um reino de sacerdotes. Você é um sacerdote de Deus. Eu também sou, mas tanto quanto você, porque todos podem ter acesso direto a Deus, sem intermediário. Mas tem pessoas no século 21 que precisa de um tutor para dizer o que ele come, o que ele não come, o que ele veste, o que ele não veste, o que ele bebe, o que ele não bebe, o que ele canta, o que ele não canta, com quem ele casa, com quem ele não casa. Isso é minoridade. Por isso que o povo anda enganado, porque quando você terceiriza, a sua maioridade, você terceiriza a sua capacidade de conhecer a Deus e de viver por meio do Evangelho a outro, o outro vai te manipular. Dificilmente alguém vai se aproximar de você para te libertar. E quando alguém se aproximar para te libertar, vão chamá-lo de herege, porque vão perder a tutela, Aí você fala assim: não, mas graças a Deus que na minha vida quem manda sou eu. Aí você piorou, porque você continua sendo um adolescente revoltado. Só isso. Mas e que não é para, se não é para terceirizar para outro a minha vida, não sou eu? Não. Você tem que entender que é chegado o reino dos céus. Cristo tem que comandar a sua vida, tem que controlar a sua vida. Cristo tem que reinar sobre a sua vida. Você deve estar sujeito à direção de Deus no teu espírito. Porque quem manda sou eu, agora tal. Por isso que tem um tanto de crente revoltado. Eles se revoltam e, ao invés de se revoltar contra a minoridade e viverem a maioridade, não, eles se demonstram adolescentes revoltados. Aí não congregam mais, porque é dito que o Pai procura verdadeiros adoradores, não em Samaria e nem em Gerizim, Samaria nem Jerusalém. Tem nada a ver com congregar. Ser templo não tem nada a ver com congregar. Nós somos templo de Deus, nós, pessoas. Tem nada a ver com congregar. Congregar é reunir-se, é celebrar, é ter comunhão, é se aproximar do seu irmão, porque nós precisamos uns dos outros, em diversos níveis e sentidos. A reunião é porque nós temos uma necessidade humana de estarmos juntos e nos apoiarmos uns nos outros para o crescimento espiritual. Mas como diz, assim também quando éramos menores estávamos sujeitos aos rudimentos do mundo. Olha, para vocês entenderem essa parte do texto. Quando éramos menores estávamos sujeitos aos rudimentos do mundo. Lembra que quando você era menor, literalmente falando, quando você era criança, tem muito tempo, mas vocês vão lembrar,
Aí os pais queriam impor algum limite, e aí ele tinha que falar alguma coisa, alguma crença da época, né? O velho do saco, o boi da cara preta, o bicho papão. A criança obedecia, né? Sim ou não? Esse é um rudimento. Esse ensinamento é um rudimento. Não é nenhuma mentira, é um rudimento. Ou seja, aquilo era feito para impor algum controle sobre a criança, para impor o respeito, alguma ordem. Aí quando é criança tem que ficar prometendo as coisas para ela fazer a coisa certa. Eu me recordo que minha mãe queria que eu comesse um pedacinho de pé de frango, e aí eu não queria, eu não gostava de carne, não era nem o pé, eu não gostava de carne de jeito nenhum, nunca gostei, até hoje não gosto, verdade. Então eu como, mas não, se não tiver, não faz a mínima falta. Aí minha mãe tinha que me pagar para eu comer. Aí os 3 irmãos se revoltavam, porque eles queriam comer e não tinha, e para mim tinha que pagar para eu comer. Uma moedinha, aí eu comia. Aí, além de pagar uma moedinha, ainda tinha que falar que era picolé, um picolé, um picolé. Aí eu comi. Essas coisas era para quê? Para que eu pudesse de alguma maneira obedecer, alimentar. Isso é rudimento. Agora imagina só um adulto, você falando para ele: te dou uma moedinha se você comer agora. O adulto vai comer? Não, é bom que sobra mais para todo mundo. Dane-se. Não é assim que acontece? Então, no tempo da menoridade, havia os mitos da humanidade. Havia a lei de Moisés: não pode tocar, não pode mexer, não pode. Ou seja, o povo tinha que ser controlado, até por ameaças dos deuses, para o povo ter o mínimo. Mas quando chega a maioridade, a ideia é que nós somos libertos dessas coisas. Tem crente que não consegue servir a Deus se não existir a macumba. Macumba. Crente tem medo de macumba. Se tem alguém que tem medo de macumba, é crente. Então, quando ele está assim meio desleixado, não está querendo congregar direito, basta alguém falar: olha, Deus está me mostrando aqui, tem uma obra de feitiçaria na sua vida. Ele já muda. O que é isso? Isso é menoridade. Está sujeito ao controle de discursos, de poderes, de magia. Tem gente que não consegue ser generoso, aí tem que ter o que para ele dar alguma coisa? Gafanhoto. Por isso que as igrejas ficam com esse jogo: olha o demônio, olha o inferno, eu estou vendo uma nuvem preta na cabeça não sei de quem. Aí os crentes ficam, espertos, obedientes. Já é tempo de nós amadurecermos, abandonarmos tudo isso, esse jogo da infância, esse joguinho de você fazer o certo para ganhar alguma coisa no céu, dar tanto para receber tanto. Agora cuidado, você não pode se revoltar com essas coisas porque você foi enganado por muito tempo e se tornar agora uma pessoa revoltada. Não, o convite é para que você agora comece a perceber claramente na sua existência aquilo que Jesus ensinou enquanto realidade espiritual. Olha, o que contamina um homem não é o que entra pela sua boca, é o que sai da sua boca, porque o mal está no coração, disse Jesus. Não está naquilo que você come, não está naquilo que você bebe, não está naquilo que você veste. Você tem que agora olhar para dentro do seu coração, porque é do coração que procedem os maus desígnios. Então, o que tem de crente com o coração cheio de maus desígnios, só que ele não pode comer carne de porco. Está entendendo? Jesus diz: não, vamos, na era da maioridade, os rudimentos desaparecem, nós somos libertos disso.
E agora você é guiado e conduzido por uma consciência expandida, uma consciência amadurecida. Então agora, já que é assim, eu vou meter a cara na cachaça, eu vou fumar cigarro, eu vou fumar maconha, eu vou pro cabaré, eu vou fazer isso, tal, porque agora não é o que entra, é só o que sai. Você não está entendendo, meu irmão. Você não está entendendo. O ensinamento de Jesus é: você precisa agora, num novo tempo de maioridade, conhecer a Deus dentro de você. O Cristo de Deus habita você. E de dentro de você, esse Cristo, Ele quer te ensinar. E para Ele te ensinar aí dentro de você, você terá de ter de comunhão com Ele. Orar: Senhor, sonda meu coração, vê se tem maus desígnios, impureza, prostituição, lascívia, facção, inveja, discórdia, inimizade. E aí o Espírito de Deus que habita você, Ele vai te ensinar todas as coisas. Ele vai impor limites em você. Ele é aquele que te conduz, que te guia, que te orienta, que te traz discernimento. Quando você fizer algo, por mais simples que seja, você vai tomar uma decisão na sua vida. Vocês já observaram que nós tomamos decisão na nossa vida sem consultar a Deus? Tem gente que pega a família e vai: vou me mudar para o Japão. Irmão, calma, irmão. Já perguntou para Deus? Por que Ele não quer que eu vá para o Japão? Não é assim que a gente fala? Vai embora. Aí depois quer o quê? Depois quer a bênção de Deus. Porque a gente ora e Deus não fala nada. Não, você não consulta Deus. Deus para você é uma coisa que você só lembra dele quando fica doente e o médico diz que não tem solução. Aí você lembra dele: irmãos, ore por mim. Não, meu irmão, coloque a sua vida nas mãos de Deus, seus filhos na mão de Deus, sua casa na mão de Deus, seu trabalho nas mãos de Deus. E se você diz que coloca tudo nas mãos de Deus, tem que consultar a Deus. Pastor, como é que eu consulto a Deus? Ele vai me responder? Vai. De que maneira Ele vai responder? Você quer ouvir uma voz? Você quer ter um sonho? Lembre-se, você sonha o que você quer sonhar. Então muita coisa: Deus me foi em sonho. Para de bobagem. Não. Se eu for levar a sério todos os meus sonhos, pastor, mas tem sonho que é profético. Deve ter um ou dois aí, mas é muito difícil. A maioria é barriga cheia mesmo, né? Mas o fato é que quando você fala assim: Senhor, aprenda isso. Senhor, eu tenho aqui no meu coração um desejo, eu estou querendo começar um empreendimento. E Senhor, eu não sei se esse empreendimento vai ser bom para a minha vida espiritual, se vai ser ruim. Eu não sei se isso que eu vou fazer, essa viagem que eu vou fazer, né, se isso vai me desviar dos caminhos do Senhor, se vai atrapalhar. Eu não sei, Senhor. Até porque eu não confio no meu coração, que é enganoso. Então, Senhor, eu estou colocando diante de Ti esta questão e te peço: conduza os meus passos. Senhor, e a Tua resposta para mim será a seguinte: porque eu confio em Ti, Senhor, eu vou agir positivamente na direção do projeto. Mas se lá na frente tiver um buraco para eu cair dentro dele, então o Senhor fecha as portas. Fecha, Senhor. Aí quando fechar as portas, Senhor, é o Senhor mesmo? Você confia nele? Vocês confiam nele? Ele vai fechar. Não peça não que Ele feche. Mas Senhor, se é da Tua vontade, abre as portas, providencia os meios, traz paz ao meu coração, traz alegria. Aí você age, Deus abre as portas, Deus coloca paz, Deus coloca alegria, Deus reúne as coisas que estavam
com dificuldade, e aí você vai fazendo as coisas segundo Deus. Bem, João disse: a unção do santo que está dentro de você te guiará e te ensinará todas as coisas. Bem, ou nós cremos ou nós largamos tudo. Quem vai conduzir a sua vida? Quem vai conduzir? O pastor Alexandre. E quem vai conduzir a vida do Alexandre? Bem, se Deus conduzir a minha vida para eu conduzir a de vocês, por que Ele próprio não conduz a de vocês? E se vocês entregarem suas vidas para eu conduzir, e eu ter que conduzir minha própria vida, por que vocês entregam a vida de vocês para alguém que conduz a sua própria também? Eu também não teria que estar com vocês entregando para outro? E esse outro a outro, e esse outro a outro, e assim não tem fim? Então a sua vida tem que ser entregue a Deus. E aí você ora, aí você lê a Escritura, aí você tem comunhão, e aí você vai crescendo, e Deus vai te dando graça, Ele vai te dando entendimento, Ele vai te dando discernimento, e você vai sabendo agora os caminhos que são pecaminosos, e os caminhos da verdade, e você vai obedecendo, e você vai tendo uma experiência legítima de ser um servo de Deus, um súdito no reino dos céus, uma vida amadurecida, não uma vida de escravidão. Volta no 4, por favor. No 3. Eu estou encerrando, tá, queridos? Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Pode seguir. Vindo, porém, a plenitude do tempo, olha o tempo aí, cumpriu-se o tempo, e esse cumprimento se dá na plenitude. O tempo chegou no seu limite máximo, até onde o homem poderia ir pelos mecanismos da pedagogia, dos mitos, de leis na forma exterior. Chegando, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, pode seguir, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. Essa expressão adoção de filhos aqui não permite entender bem o texto. A palavra adoção de filhos lá no texto grego é huiotesia, que significa a fim de que fôssemos colocados na posição de filhos. Na cultura greco-romana, o filho, quando atingia a maioridade, ele era inserido na sociedade, na família, apresentado agora como um homem, um líder, alguém que já poderia assumir a sua posição na casa e no estado. Então, a fim de que nós recebêssemos essa posição de filhos, esse lugar de filhos. Segue adiante. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Versículo 7, diz assim: de sorte que já não és escravo. Aí, essa é uma declaração. Você é escravo? Você é escravo de tutores? Pense bem. Você é escravo dos desejos? Dos seus próprios desejos? Um conceito de liberdade muito interessante. É um conceito que diz que o homem só é verdadeiramente livre quando ele não faz o que gostaria de fazer. Porque a ideia normal é que eu quero fazer, sou livre, eu faço.
Entenderam? Me lembro de uma situação uma vez, tinha um rapaz novo convertido, todo cheio do gás, mas ele falou uma palavra boa, na hora certa, na medida certa. Aí era um churrasco, né? Aí o sogro dele veio, porque ele bebia cerveja com o sogro durante a vida toda, aquela coisa de família de muita farra, não tem? E aí ele se converteu, virou crente. Aí quando se converte, aí todo mundo diante fica olhando assim, a pessoa parece que perdeu o sal, perdeu o sabor, o crente fica mais, né, sempre com a roupinha meio comprida, tal, ali, não ri muito para não pecar, tal. Aí lá vem o sogrão, aí abriu a cerveja, aquele jeito vocês sabem, bem gelada. Aí foi colocando na frente dele assim, para tentar, né, para tentar. Aí chega, fez aqueles 2 dedos de espuma densa, era 12:15 por aí, sol a pino. Eita, Jesus, olha. Aí o irmão olhou e... crente, né? Aí o sogro viu, olhou e falou assim: bebe um pouco, só um copinho não faz mal. Falou: não, muito obrigado, eu não bebo mais. Aí o sogro dele respondeu assim: você não bebe porque você não pode. Você é proibido de beber. Você não pode. Sabe o que ele respondeu? Falou: não, você está muito enganado. Eu não bebo porque eu, podendo beber, decido não beber. Agora você é que não pode deixar de beber, porque você é escravo do desejo. Eu posso beber e não beber. Você só pode beber. Então, quando diz que nós não somos escravos, mas filhos, eu pergunto: nós somos escravos? O que você entende por escravidão e liberdade? Tem pessoas que não fazem muitas coisas, não porque tem a liberdade de fazer ou não fazer, é porque ele não tem como não fazer, ou ele não tem como fazer. Ele é escravo da preguiça, escravo do medo, escravo dos desejos, escravo dos vícios. Não pode. E a liberdade que Cristo nos propõe não é para fazer o que nós bem queremos, é para nós fazermos tudo aquilo que é bom para a nossa alma e negarmos a nós aquilo que nos faz mal à alma. Você tem sentimento no coração de mágoa? Aqui no salão, estou perguntando para vocês, não responda não. Responda para você: tem alguém que tem mágoa? Pelo menos uma pessoa que eu sei que tem. Eu tenho certeza. Eu também desconfio de um bocado aí, né? Mas uma não tenho dúvida. Até que dia você vai carregar sua mágoa? Isso te adoece. Você pode ter uma doença no corpo, desenvolver um câncer. A saúde é bom? Daqui a pouco você sente uma coisa, vai ao médico, o médico faz uma consulta, pede um exame, uma tomografia. Você está com câncer em tal lugar. Mas o que eu fiz? Eu comia bem, eu não comia carne. O outro dizia: eu comia carne, né? Comia verdura, bebia água, tal, dormia cedo. Não fumava, não bebia, não dançava, não... Eu estava morto para viver. E agora eu era crente, ia para a igreja, orava, jejuava. Essa mágoa no seu coração, aí você fala: Alexandre, mas eu não consigo. Escravo. Eu sei que o bispo Josué e outros irmãos vão falar: pastor, é mais complexo, não é por aí, né? Mas é porque você, se é filho de Deus,
Você vai dizer: Senhor, olha, eu vou fazer uso da minha liberdade de não carregar a mágoa no meu coração. Enquanto livre, eu decido perdoar. Perdoar é deixar o outro livre. Mas porque o vagabundo, ele... mas é porque o coitado que fez isso com você, quando ele fez, ele não tinha como não fazer. Assim vai justificar tudo. É por isso que você também está justificado na sua vida. É assim que Deus faz com a gente. Então, decida hoje perdoar, decida tratar melhor as pessoas, decida andar no Espírito, decida orar, decida ter comunhão com os irmãos, decida congregar, decida por coisas boas. Você é filho de Deus, você é livre, e o Espírito Santo está dentro de você para te fazer alcançar toda a vontade de Deus. Amém? Logo, sendo filho, também herdeiro por Deus. É isso aí. Amém? Glória a Deus.